Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Vamos falar de lua nova em Gêmeos. Lua nova é o encontro da lua com o sol no céu. Nós já estamos até terminando a temporada geminiana, né? No dia 21, que se não me engano é quarta-feira, a gente já vai ter o sol entrando em Câncer, né? Essa lua nova ela vai acontecer a 26 graus. Tinha um cabelinho, gente. Na verdade é um pelo de gato, né? Inclusive, se vocês ouvirem uns miadinhos, é porque eu tranquei elas pra fora do quarto pra eu conseguir trabalhar. Bom, vamos lá. Ela vai acontecer a 26 graus já do signo de Gêmeos, né? Então a gente tá com várias luas novas no finalzinho, né? Dos signos, né? Aos pouquinhos elas estão vindo mais pra frente. E pensando, né? Eu acho que é engraçado, porque quando a gente começa uma temporada nova, num signo novo, a gente tem 30 dias pela frente, né? A gente tá com. Imagina quando você tá começando uma maratona, né? Você tá com muita energia, você tá com muita lenha para queimar. E quando você já tá no finalzinho da maratona, né? Você já tá ali no sufoco, né? No desespero ali, na raspa do tacho da sua energia. E eu sinto que a lua nova, quando ela acontece, né, no finalzinho do signo, ela pode ter já um pouco esmorecido um pouco de energia, sabe? É como se a gente. Não que a gente não vai colher os frutos da lua nova, né? Que é plantação, que é novas sementes, que é novos começos, mas eu acho que ela vem até com uma responsabilidade um pouco maior, sabe? Porque assim, é como se a lua nova estivesse dizendo pra gente: olha, eu vou te entregar pouca energia e você vai ter que se virar nos 30, né? Pra poder entregar o convite da lua nova com essa pouca energia que eu tô te entregando, porque eu já tô aqui terminando os meus assuntos, sabe, né? O sol é como se o sol tivesse. Sabe quando já tá meia luz, né? Um sol muito brilhante, uma luz muito forte, e ele já tá meio com lusco-fusco, assim. Isso é uma teoria minha, tá? É uma ideia minha, e até porque essa lua nova, ela tá especialmente maquiavélica, sabe? Porque só tem aspecto de quadratura, sabe? Tem poucas coisas assim, vamos dizer assim, positivas acontecendo com essa lua nova, sabe? A gente tá falando, né, de uma lua nova em Gêmeos, então a gente tá falando do signo ágil, leve, curioso, dado, bem relacionado, só que ao mesmo tempo também falastrão, superficial, que não gosta de se comprometer, que no geral, não é que não gosta, desculpa, não tô querendo, não é julgamento aqui, mas assim, prefere estar mais na superficialidade, gosta, é um signo, né? É uma energia, um arquétipo, Gêmeos, que prefere estar em contato com mais coisas sem necessariamente se aprofundar muito nas coisas, né? E isso assim, eu tô falando desde interesses, né, intelectuais, de informação e de conhecimento, como também, às vezes, conversas muito profundas, né? Geminiano, às vezes, claro, né? Se essa pessoa tiver aspectos importantes em Escorpião, se tiver Sol com aspecto importante com Júpiter, isso muda muito, tá, gente? Eu tô falando de arquetípico aqui, né? De figura arquetípica. Então é uma energia mais leve, uma energia onde a gente consegue ter acesso a mais coisas, né? Sem ficar muito fincando raízes em algumas coisas. E aí, a lua nova, ela traz essa energia de começo, né? É um começo de um novo ciclo, né? É uma nova possibilidade, é um tempo de plantação e de, né, separar sementes e tal. Então, seria separar as sementes e fazer novas plantações nesse campo, né, do conhecimento, da comunicação, da leveza, da amizade, né? Gêmeos é também um signo no geral, né, muito
que traz uma possibilidade de entendimento maior, assim, sabe? Só que, como eu disse, né, ela tá bem massacrada essa lua nova, sabe? Porque, ó, a lua nova em si, eu fiz um roteirinho aqui para eu não esquecer de nenhum aspecto. A lua nova em si, ela tá recebendo uma quadratura de Netuno, que tá lá em Peixes, né? Então, Netuno, ele fala, ele traz influências, né, de confusão, de mal entendido, até de mentira mesmo, sabe? De tipo de você querer dizer uma coisa, né? De outra pessoa entender outra coisa, ou de você também fantasiar, dourar demais a pílula, né? Então, você imagina, uma lua nova no signo da comunicação recebendo uma quadratura de Netuno. Qual é a qualidade dessa comunicação que vai sair dessa lua nova? Entendeu? Estão entendendo onde eu quero chegar? No sentido de por que essa lua nova, além dela já tá com pouca energia, com pouca força, vamos dizer assim, porque ela tá no finalzinho já do signo da lua, né, da temporada geminiana, ela ainda tá recebendo essa influência de Netuno, que no geral pode trazer mais confusão do que clareza. Essa é a grande verdade, né? Aí a gente tem Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, né? Então ele também influencia de forma muito expressiva, né? Tudo que acontece ali na casa dele, né? Porque Gêmeos é a casa dele. Ele tá recebendo uma quadratura de Saturno retrógrado, gente. Saturno é aquele pai que cobra, que quer o seu melhor. Então ele vai exigir que você tire notas boas, que você estude, não fez mais que obrigação e aquela coisa toda. Ele tá retrógrado, então é como se o pai tivesse, esse pai firme e exigente, ele tá repassando ali suas notas, entendeu? Ah, e esse 7,5 aqui? Não melhorou, tipo, entendeu? Então ele tá fazendo essa revisão. E aí ele tá quadrando o lado do Mercúrio. Então ele tá exigindo, né? A lua nova, ela tá vindo com aquele aspecto de confusão. E Saturno tá cutucando o Mercúrio e falando assim, você tá vendo logo o que a lua tá fazendo? Você tá prestando atenção nisso aí? Você tá, entendeu? Supervisionando, né? Pra que isso aconteça direito, sabe? Então, isso já é uma outra tensão nesse processo, tá? Então, assim... Se eu pudesse dizer alguma coisa, seria tipo, tá zero fluida essa comunicação, tá? Então, tá muito aberto para esses desentendimentos, pra esses mal entendidos, todos que eu tô falando. Aí, para completar, o Marte, que não tem nada a ver diretamente, mas assim, como ele tá no céu e ele tá recebendo uma quadratura de Urano, isso acaba também gerando uma tensão a mais em todo esse processo, né? A quadratura é como se fosse uma esquina, então é como se Marte tivesse vindo aqui, Urano tá vindo aqui, eles estão se trombando, sabe? Marte, ele traz muita energia de decisão, de agressividade, de impetuosidade, e Urano é o imprevisto, aquele que tipo que impõe para você um improviso também das coisas. Então a energia, essa tensão, né, de Marte batendo, né, trombando com Urano. Então você imagina uma força de guerra, uma força de ação, uma força de, eu quero passar. Aí de repente aparece um muro imprevisto aqui, sabe? Então isso acaba influenciando também toda essa energia de lua nova. E aí, a última coisa que eu separei aqui é que Plutão tá fazendo uma quadratura com o nó do norte. O que isso quer dizer? Plutão é o planeta do poder. Só que esse poder, muitas vezes, né, quais pessoas muito poderosas que você conhece que não tiveram que passar por muitos processos de morte e renascimento durante a vida, né? De ressignificar condutas, de mudar posturas, de abrir mão do convívio de algumas pessoas, deixar coisas para trás, né? Tudo isso são os processos de morte e renascimento que Plutão traz. E o nó do norte é assim, resumidamente, é tipo para onde caminha a humanidade, né? Tudo isso tá querendo dizer, né? Então a gente tá numa lua nova de comunicação com confusão,
estamos com esse processo de tensão, que essa confusão, ela pode gerar discussões, ela pode, entendeu? Exigir que a gente improvise, né? Nossa, eu me preparei para uma coisa e aconteceu outra, sabe? Né? Então imagina, você prepara uma palestra, vai apresentar, chega lá, muda todo o contexto, sabe? É mais ou menos isso. E aí você tem que improvisar. E o Plutão, nessa quadratura assim com a minha humanidade, o que eu faço, qual a leitura que eu faço desse aspecto? É assim, eu vou empoderar essa humanidade, doa a quem doer, entendeu? Ah, você tá de mimimi aí? Não tô nem aí. Ah, você tá escondendo verdades? Não tô nem aí. Você tá com preguiça? Não tô nem aí, entendeu? Então, assim, ele vai atropelar, sabe? Para poder trazer... o Plutão, ele fala muito também de pedras preciosas, né? Então, e onde que estão as pedras preciosas? Estão incrustadas nas rochas, na terra, no meio da terra, né? No meio do planeta. Então, assim, eu vou tirar essa pedra preciosa daí de dentro. E a quadratura, se fosse um trígono, eu ia falar assim, pode ser que não seja tão dolorido. A quadratura, ele vai vir e vai arrancar sem anestesia, sabe? Então, pensa que toda essa comunicação entroncada e confusa que essa lua nova pode vir a trazer, né? E todas essas questões de improviso, de imprevistos que eu comentei, pode ser o que você tenha que passar para que extraia de você o seu melhor, sabe, né? Todos os aspectos astrológicos, né? A astrologia, ela não é uma ciência exata, né? Exatamente porque ela leva em consideração a cultura de quem está fazendo a leitura, as referências de mundo de quem está fazendo a leitura e também de quem está sendo lido, vamos dizer assim, né? Porque todo mapa astral, ele é pertencente a alguma pessoa, algum evento, alguma coisa, e a gente faz a leitura daquele ser, né? Daquela entidade. E aí, então assim, o que né, a astrologia, ela traz pra gente, a leitura astrológica, ela traz pra gente as diretrizes, né, o que o céu tá nos convidando, né, o que o universo tá trazendo de chamado para nós como partículas espirituais e partículas né, centelhas divinas e tudo mais. Então, a historinha, né, que o céu dessa lua nova me traz é que, assim, às vezes, se a gente fala uma coisa que não deveria ter falado, é porque precisava ter falado mesmo, porque precisava ter esse rompimento, porque com essa pessoa eu fico tendo muleta e eu não saio da minha zona de desconforto. Aquela pessoa não entendeu o que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. Então, é porque ela realmente tinha que se afastar de você por algum motivo XPTO. Eu perdi meu emprego por causa de um e-mail errado que eu mandei, não sei o quê. Você não tinha mais que estar ali. Você tem que ir para outro lugar. E se você estivesse ficando ali, você ia ficar com as mãos cheias e não ia receber o que o universo tem para te trazer. Então, é uma energia, assim, é uma lua nova? Sim, é uma lua nova. É uma lua de novos começos, de novos estímulos para novas coisas. Nessa linha, né, da questão da comunicação, da informação, né, das trocas comerciais também. Gêmeos traz o arquétipo do comerciante, né, o Mercúrio também é esse ser que rege, né, o comércio, as trocas, as vendas, mas a gente precisa ficar muito atento, sabe, e principalmente ser muito corajoso, né, porque esse leão, esse Marte, que está recebendo quadratura de Urano, ele está em Leão. E Marte em Leão não é um ser medroso, sabe? Não é um ser que se esconde atrás da barra da saia da mãe, tá? Que se esconde em empresa familiar, porque, pelo menos aqui ninguém me manda embora. Entendeu? Tipo, o que eu quero dizer, sabe? Que se exime de assumir responsabilidade, né? Que exime de dar cara a tapa, literalmente, sabe? E Urano, né, que é o cara que tá fazendo quadratura com Marte, ele é o visionário também, sabe? O que é o improviso? Nada mais é do que uma coisa que você não sabia que você era capaz de fazer e você dá conta ali na
hora. Então, é algo que tá dentro de você, né? Que a gente ainda pode materializar, né? O Urano, ele rege a tecnologia, ele rege as inovações, né? Sabe? Então, como que a gente pode manifestar tudo isso que está sendo convidado pra gente, sem que a gente fique com medinho das coisas, né? Então a energia astrológica é essa, tá? Para essa lua nova, né? Então eu vou deixar esse vídeo aqui para toda essa temporada, até a próxima lua nova, né? Eu vou deixar em todos os signos, porque é uma leitura geral, tá? Eu não vou fazer aqui, eu não vou tirar carta signo por signo. Na verdade, é para você entender o que é essa lunação, né? Que serão 28 dias aí, pelo menos, pela frente. O que esses 28 dias estão pedindo, né? Dependendo de como for, eu volto na lua cheia, que vai ser uma lua cheia em Sagitário, para fazer um outro vídeo, né? De como, para poder trazer um novo refresco em relação a isso, né? A essa narrativa toda que eu tô trazendo aqui. E aí eu vou tirar, né? Vou trazer o tarô aqui pra gente poder, baseado nisso, né? O cenário é esse. Como que eu me posiciono em relação a esse cenário, tá bom? Bom, tirei já as primeiras cartas aqui, tá? Do tarô do Osho. Olha que curioso, né? Lua nova em Gêmeos, que é o falastrão do zodíaco. Primeira carta que sai, o silêncio. O espírito brincalhão e desaceleração. Veja se vocês não entendem, que faz muito sentido em relação a isso, né? Que a energia já tá posta no céu, sabe? Né? O silêncio, ele pede pra gente, já que vai estar tudo confuso, já que as pessoas não vão me entender direito, já que eu não vou saber me expressar direito, então que tal eu ficar um pouquinho mais quieto? Né? Que tal eu ficar um pouquinho mais eu comigo e os meus pensamentos e os meus sentimentos e tudo mais, né? Só que isso não quer dizer que você precise ficar macambúzio, que você precise ficar, entendeu? Tipo, então não vou falar com ninguém, então não vou encontrar ninguém, eu vou sair, não vou ver ninguém. Não, não é isso. É a gente pensar um pouco mais para falar, sabe? Eu acho que a gente pode estar com as pessoas, a gente pode estar... principalmente me veio aqui que assim, esse silêncio, essa quietude é exatamente para que a gente lapide dentro da gente os nossos ideais reais, sabe? Aonde realmente eu quero chegar, sabe? Para não ficar gastando palavra à toa, para não ficar falando que não deve. Guarda suas energias, entendeu? Acha dentro de você esse espírito brincalhão e se move no sentido de satisfazer esse espírito brincalhão, sabe? Não fica entrando, né? O silêncio, ele vem para corroborar com isso. Evita de ficar falando mais que a boca, para poder ficar bem, para ficar feliz, entendeu? E aí a desaceleração que vem no final aqui é para você avaliar. A partir do momento que você percebe que a sua alegria nem sempre vem de uma atividade constante, sabe? Você não precisa estar sempre fazendo alguma coisa, você não precisa estar sempre falando com alguém. A nossa energia fala mais do que a gente, sabia, pessoal? Então, às vezes, a gente fala... você nem me liga mais, faz tanto tempo que eu não falo com você. Gente, os meus amigos de verdade, assim, aquelas pessoas que realmente fazem parte da minha vida, eu posso ficar anos sem falar com essas pessoas. Eu claro, sinto saudade de estar junto, de ver, de tomar um café junto, sim. Eu até sinto saudade, mas é como se eu estivesse vivendo a vida com essas pessoas. Eu não tenho problema em relação a isso, sabe? E o desacelerar é pra gente aprender a dar valor para as coisas que realmente têm valor, né? Eu não sei como é que tá a vida de vocês, mas a gente eu sinto muitas pessoas correndo atrás do rabo, sabe? É uma coisa que não se sabe muito bem por que faz as coisas que faz, sabe? É um tal de... Quem que não vive a vida assim? O salário cai na conta,
uma semana depois já não tem dinheiro nenhum, né? Sabe? E tá muito mais focado em ter coisas, né? Sabe? As pessoas estão com muita dificuldade de ter porquês bem estabelecidos, né? De saber exatamente por que você tá fazendo o que você tá fazendo. E eu acho que nesse momento, né, que a gente tá tentando pegar no tranco, né? Depois, né, de 2, 3 anos de pandemia e tudo mais, que a gente tá nessa ânsia de achar que as coisas vão voltar a ser como eram, né? E eu não acredito muito nisso. E graças a Deus que não vão voltar a ser como eram, sabe? Então, as pessoas estão nessa coisa de que, porque precisa... Calma, gente, pensa direito. Usa as energias, entendeu? A seu favor, né? Busca fazer as coisas, né? A nossa... Eu já vou mostrar as cartas que estão pulando aqui pra vocês. Falta só mais uma. Vamos lá, que mais para essa lua nova em Gêmeos, em que a gente tem que aprender. E é engraçado que saiu aqui o 8 de paus no final, que no geral ele traz uma certa agilidade pro processo, mas não é o caso aqui, tá? Eu vou contextualizar esse 8 de paus aqui. Ó, e saiu um 10 de paus no final pra gente tomar cuidado pra não se sobrecarregar também, sabe? Porque as poucas pessoas que estão conseguindo enxergar, assim, no médio e longo prazo as coisas, né? Às vezes podem se sentir meio tendentes a assumir responsabilidades que não são suas. Então, apesar de você ter essa condição, né? Sabe? Porque o rei de paus, ele o rei que ele tem já todos os recursos dentro dele, né? Ele não precisa ser só uma cabeça estratégica. O rei de paus é aquele que ele consegue traçar a rota da batalha, ele consegue liderar a tropa, né? Ele consegue negociar com o outro rei lá, entendeu? E ele consegue voltar vitorioso e também ser querido pelos súditos, né? Então, o rei de paus, eu acho que talvez ele seja o rei mais completo dos 4 reis, sabe? Porque ele tem uma realeza que já é dele, sabe? Eu acho que o rei de paus é o rei mais, até por ser o paus do elemento fogo, né? Eu acho que é o que mais simboliza o arquétipo de leão mesmo, né? Então, de você ter dentro de você já um espírito real, né? Porque quantos líderes, às vezes, que a gente vê, que a gente fala assim, gente, mas como que essa pessoa virou líder, né? Às vezes é porque é filho, às vezes tudo bem, rei também geralmente é hereditário, né, o processo. Mas tem pessoas que têm aquela, né, aquela essência real. E tem gente que só tá ocupando um papel, né? O rei de paus, ele tem essa essência real. Então, dentro desse contexto aqui, né, para essa lua nova, né, que a gente tá falando aqui da coisa do espírito brincalhão, né, de resgatar esse espírito brincalhão, né, então fazer acordar esse rei de paus, né. Ó, o as de copas tá dizendo aqui que a espiritualidade, ela tá acompanhando a gente, né, cada um com seus anjos da guarda, cada um, né, então por mais que às vezes algumas situações pareçam meio encruzilhadas, e são realmente, porque é o julgamento aqui, entendeu? O julgamento, ele vem para dizer pra gente que é um momento nosso como humanidade em que a gente precisa tomar novos posicionamentos, sabe? Então, o fato de rolar esse desentendimento generalizado, né? Essa coisa de tanta mentira, né? Parece cada dia parece um ser mais peculiar, né? No nosso cenário político e jornalístico, sabe? Então, assim, o mentiroso que não admite que é mentiroso e continua falando mentira. Isso tem muito a ver com essa lua nova em Gêmeos, sob quadratura em Netuno, entendeu? Tipo, né, a ideia não é falar o nome de ninguém aqui, mas assim, né, quem conseguir entender o que eu tô querendo dizer, sabe? Assim, olhar e falar, cara, não, precisa mudar, gente, não dá mais pra ter esse tipo de gente, sabe? Nos representando, né? Não dá pra ter essas pessoas, né? Então assim,
é ter, e aí essa carta aqui, né, que eu falei que eu ia contextualizar, né, em algumas narrativas ela traz uma ideia de rapidez. Mas eu acho que até se encaixa aqui, sabe? Porque eu acho que dentro desse contexto, dentro disso tudo que eu falei aqui em relação ao chamado espiritual, sabe? Então, tipo, gente, é pra agora que a gente precisa fazer isso, sabe? Né? Esse desacelerar e começar a tomar decisões mais coerentes, né? Fazer escolhas mais coerentes, né? Decidir sair da tumba, sabe? Sair, a gente vive em tempos muito sombrios, né? E como que a gente vai reclamar de coisas que a gente vê às vezes no noticiário, se às vezes a gente vê o nosso vizinho, né, marretando cachorro, sabe? Se às vezes a gente ainda vê, né, às vezes alguém da nossa família, né, agredindo mulher, sendo irresponsável com filhos, né, sendo tipo ditadora, sabe? Então assim, são tantas, às vezes a gente fica, ai, porque como que o mundo tá desse jeito? Olha ao seu redor. Realmente você acha que assim, no nosso redor, só pegando, né, recortando o seu entorno, né? Não sou só eu, gente, que tenho vizinho nada a ver. Não sou só eu que tenho um parente que já abusou de criança. Todo mundo já passou por isso, sabe? Todo mundo já teve, né, alguma situação mais ou menos próxima, né? Ou tem gente até que já é bem próximo, mas a gente já ouviu falar dessas coisas, sabe? Então, esse tipo de coisa ainda acontece, gente. E aí, como que a gente espera, sabe? Se a gente não consegue, né, modificar o nosso entorno, né? Começar a cada fala nossa, né? A gente se comprometer com cada fala nossa, né? Que essa fala seja sempre abençoada para as outras pessoas. Né? E isso eu não tô falando de você ser enérgico, de você ser firme, de você reivindicar os seus direitos. Não é isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É você falar e se posicionar buscando um entendimento, uma harmonia, um respeito, uma equidade com todas as pessoas. Sabe? Então eu acho que a gente vem passando por situações, né, na vida, né, que a astrologia consegue ajudar a gente a entender e até a prever algumas situações, né? Porque ainda teremos muitos momentos desafiadores, né? Até que a gente possa. E tudo tem luz e sombra também aqui no nosso mundo. Então, às vezes, a gente vê um aspecto astrológico, a gente fala, isso aqui vai ser bom. Tá, só que né? Se a gente não tiver preparado para receber essa bênção, a gente vai vibrar isso na sombra, sabe? Então, não necessariamente tudo é luz, nem necessariamente tudo é sombra. Então, esse aspecto mesmo que eu falei em relação a Plutão, sabe? Gente, não é bom você ficar melhor, não é bom você ficar luminoso, não é bom você ficar mais divino, né? Menos apodrecido, menos intoxicado e mais purificado, não é bom? Esse é o objetivo da morte e renascimento de Plutão, né? É trazer de dentro para fora esse nosso poder pessoal, sabe? Esse nosso espírito brincalhão, né? E que a gente possa transmitir isso para as pessoas. É isso, gente. A leitura da lua nova, tá? Ela vai valer aí, como eu disse pra vocês, eu vou colocar certinho na descrição, né? Até quando que vai ser a outra lua nova, que agora eu não me lembro de cabeça. Mas ela vai valer aí pelos próximos 28 dias, então é um vídeo que eventualmente você pode voltar, né? Pra poder ouvir. Eu sou a Dan Moraes, eu não sei se eu disse no começo, porque geralmente eu esqueço, que eu acho que todo mundo já me conhece. Sejam bem-vindos, quem tá chegando agora no canal, se inscreve, traz mais gente pro nosso clã, né? Eu costumo fazer leituras semanais mais curtas, né? Algumas leituras são mais compridas, mas mesclando aí pra gente poder agradar todo tipo de público. Quem ficou até o final comigo, deixa um tipo eu nos comentários pra eu saber. Um grande beijo, uma ótima lua nova, tá? E eu volto na lua cheia para fazer um outro vídeo parecido com esse daqui. Um grande beijo.